pode tomar o seu lugar. Ah, Jesus maravilhoso. Maravilhoso, né, irmão? Deus é bom demais, né? Maravilhoso. Abra sua Bíblia no texto de Mateus, capítulo 16, versículos 5 e 12. Nós tivemos um culto maravilhoso na manhã. Eu saí daqui, tomara que o pastor... Já vou te dar uma dica, ó. Já vou te dar uma dica, tá? De manhã, na hora do apelo, o pastor não deu nem tempo do pessoal entregar a vida a Jesus. Ele falou, quem quer entregar a sua vida a Jesus? Ninguém? Então tá bom. Se você quiser entregar a sua vida, volta à noite. Não deu nem chance das pessoas ficarem esperando, insistindo no apelo. E uma palavra poderosa que você vai receber daqui a pouco. Que palavra de Deus para as nossas vidas no dia de hoje. O Senhor entregou e vai entregar à noite também. Então fique esperto. Se você no final quiser entregar sua vida a Jesus, seja rápido. E o pastor um pouco mais paciente. O texto de Mateus, capítulo 16, versículos 5 a 12, diz o seguinte. Quando os discípulos foram para o outro lado do lago, esqueceram-se de levar pão. Jesus lhes disse, estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles discutiam entre si, dizendo, é porque não trouxemos pão. Ciente da discussão, Jesus lhes perguntou, homens de pequena fé, por que estão discutindo entre si sobre não terem pão? Ainda não compreendem? Não se lembram dos 5 pães para os 5.000 e de quantos cestos vocês recolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000 e de quantos cestos recolheram? Como é que vocês não entendem que não era de pão que eu estava falando? Tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que ele não lhes estava dizendo que tomassem cuidado com o fermento de pão, mas com o ensino dos fariseus e dos saduceus. Que o Senhor nos abençoe nessa palavra. Talvez você esteja igual àqueles discípulos. Não entendi nada. Não entendi nada, pastora. Jesus estava falando de pão ou não estava falando de pão? Que fermento é esse? Que fermento de fariseu e de saduceu? O que isso quer dizer? Jesus nesse texto, ele traz um alerta muito simples, mas também profundo para a nossa vida espiritual. Cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. O que isso quer dizer, irmãos? Fermento é algo muito pequeno, insignificante muitas vezes, invisível. Às vezes você não consegue nem enxergar um fermento. Mas quando ele entra, ele muda tudo. Eu disse de manhã que eu sou uma péssima cozinheira. Tenho outros dotes, porque ninguém é perfeito. Eu não sei cozinhar. Já tentei fazer várias vezes bolo. Os meus bolos saem horríveis, horríveis. Uma sola de sapato. Aí um dia eu pensei assim, já sei, falta fermento. Ele não cresce porque está faltando fermento. Enchi de fermento, piorou, Dri. Aí que ficou mais duro, mais sola ainda. Porque o que nós precisamos entender é que na nossa vida, assim como num bolo, tem que ter a quantidade certa, o equilíbrio para tudo ir bem na nossa vida. Jesus explica aqui no verso 12, que ele não estava falando de pão, mas ele estava falando de um ensino que acaba entrando no nosso coração e governando a nossa alma. Então aqui, ele nos alerta sobre 2 tipos de fermento. O primeiro, o fermento dos saduceus. O que era o fermento dos saduceus? Quem sabe? O fermento dos saduceus é o humanismo. Já era naquela época e continua sendo até hoje um grande problema nas nossas vidas, um grande problema na vida de todo crente. Aqueles homens religiosos, os saduceus, eles eram religiosos, criam em Deus, mas eles não criam no sobrenatural, eles não criam na ressurreição, eles não criam em anjos e eles não criam na intervenção divina. Eles só acreditavam no que eles poderiam fazer pela força do seu próprio braço.
Hoje nós temos vivido muito isso dentro das igrejas. As igrejas estão cheias de fermentos de saduceus, homens e mulheres que não dependem de Deus, que não creem no poder que existe no braço de Deus. Talvez você, irmão, você esteja com um problema gravíssimo, passando por problemas muito difíceis, mas não teve a capacidade de vir aqui no altar, depender do Senhor. Porque você acha que você vai resolver os seus problemas pela força do teu braço. Fermento de saduceu. Humanista. Acha que o homem consegue tudo sozinho, conquista tudo sozinho. Esse fermento é terrível. Vira para a pessoa que está ao seu lado e diga: irmão, cuidado. Cuidado com esse fermento. Sabe, é o fermento do eu resolvo, eu controlo, eu tenho explicação para tudo, sabe tudo. Sabe aquele irmão que você vai contar alguma coisa, ele já viveu, ele já passou, ele conhece, ele sabe tudo? Fermento de saduceu. Homens e mulheres que não precisam da intervenção divina, diga misericórdia. Num momento como esse de ofertório, esse fermento ele aparece quando a pessoa diz o seguinte: eu dou se sobrar, eu não dou porque eu não tenho. Não, você não dá, você não tem porque você não dá. Porque maior no reino é o que dá, não é o que recebe. Você não entendeu o princípio ainda. Você ainda tem fermento de saduceu. Num momento como esse, quem tem fermento de saduceu diz: eu dou se fizer sentido para mim. Eu dou se eu concordar. Ei, no mundo espiritual você não concorda, você obedece. É uma fé que não depende de Deus. É uma fé sem altar, é uma fé sem rendição. Que o Senhor nos livre desse fermento de saduceu. Amém, irmãos? Amém? Segundo fermento citado aqui por Jesus, é o fermento dos fariseus. Que fermento é esse? Alguém sabe? O fermento da religiosidade e da aparência. Também, se a gente não tomar cuidado, as igrejas estão cheias desse fermento e nós também podemos estar contaminados com esse fermento. Esses fariseus também eram homens religiosos, eles criam no Senhor, eles ensinavam a palavra, eles oravam no templo, mas Jesus diz que o problema deles não era as atitudes que eles tinham, mas era a motivação do coração deles. Diga motivação. Mateus 23:5 diz: tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Nós temos que tomar cuidado, irmãos, porque senão muito do que nós fazemos em nome de Jesus, nós não estamos fazendo para Deus, mas nós estamos fazendo para sermos vistos por homens. Isso se chama fermento de fariseu. Aqui está o grande perigo. Hoje, aparecer, receber likes. Talvez você abra seu Instagram toda semana e fique procurando quantos seguidores eu ganhei essa semana, quantas visualizações, quantas curtidas eu recebi. Hoje nós estamos vivendo um tempo em que aparecer virou sonho de consumo. As pessoas, elas querem visibilidade, elas querem aparecer para homens. As pessoas estão cheias de fermento de fariseu, procurando reconhecimento, sucesso. Diga misericórdia. Jesus, ele confronta isso no Sermão do Monte. Lá em Mateus 6, versículo 1, Jesus diz: cuidado para não praticarem suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos. Até a oração que você faz pode estar sendo feita para virar palco. Até a oferta que você dá, talvez você faça propaganda dela. Isso é fermento de fariseu. A palavra do Senhor diz em Mateus 6,3: quando você der esmola, não deixe que a sua mão esquerda saiba o que faz a direita. Tudo que você for fazer, faça para engrandecer o nome do Senhor. E eu termino essa palavra trazendo aqui um esclarecimento. Porque talvez você esteja com uma dúvida agora no teu coração. Pastora, tudo bem, o fermento dos saduceus é o humanismo,
O fermento dos fariseus é a religiosidade, é a aparência, a motivação errada. Mas então, qual é a via correta que nós precisamos traçar? Você está com essa dúvida no teu coração? Então, que caminho eu devo andar? Se eu não posso ser como os saduceus, nem como os fariseus, eu tenho que traçar que caminho? Você precisa traçar o caminho da honra. Honra. Os fariseus, eles amavam os primeiros lugares, os títulos, as saudações públicas. E em Mateus 23:7, Jesus, ele inverte a lógica. Jesus fala para aqueles homens: ei, vocês querem saber quem é o maior no reino? O maior no reino é o que serve. E aí eu falei algo de manhã que afligiu meu coração. Essa semana eu coloquei no grupo de WhatsApp da igreja. Se você ainda não está nesse grupo geral do WhatsApp da igreja, onde a gente posta as programações, avisos, peça para alguém colocar, se você é daqui da igreja. Eu coloquei lá falando o seguinte: irmãos, nós estamos agora com 2 cultos de domingo e precisamos de mais voluntários, mais servos, porque dobrou a quantidade de pessoas servindo. Para você ter uma ideia, num culto como esse, deve ter no mínimo 70 pessoas servindo enquanto nós estamos cultuando. Só nos Gaditinhas, 35 pessoas por culto servem as nossas crianças. E eu coloquei lá: se você puder e quiser servir, me chama no privado. Quem acha que 20 pessoas me procuraram? 10? Não, 5. E dessas 5, algumas já servem em várias equipes e falaram o seguinte: pastor, eu já sirvo em tal lugar, mas se estiver precisando eu posso servir em mais quantos necessitarem. Será, irmão, você que está ouvindo essa palavra, será que você está identificando o fermento de fariseu e saduceu? Eu e o pastor, nossa maior vontade é fazer com que essa igreja seja uma igreja que vai receber galardão nos céus. Porque a palavra do Senhor diz que todas as obras que você faz para aparecer para homens, esperando o reconhecimento de homens, no grande dia, no glorioso dia que nós acabamos de cantar aqui, todas as nossas obras passarão pelo fogo. E as nossas obras, se elas forem palha, se elas forem feno, se elas forem madeira, elas serão queimadas e destruídas. Porque são obras que você fez esperando o reconhecimento humano e você já recebeu aqui nessa terra. Não vai adiantar de nada no céu. Mas quando as suas obras passarem pelo fogo e forem obras de ouro, prata e pedras preciosas, você vai receber como recompensa galardão nos céus. Porque aquilo que você faz, a tua motivação correta tem que ser: para o Senhor eu preciso servir cada vez mais e melhor. E tudo que eu faço ainda é tão pouco. O meu desejo, o desejo do pastor é que essa igreja seja uma igreja de servos, de homens e mulheres que entenderam que maior no reino é o que serve, não é o que aparece, não é o que se mostra, é quem serve, serve às escondidas, serve sem público, sem palco, sem likes, servem ao Senhor por amor, por gratidão, com a motivação correta. Ofertam num momento como esse, porque sabem que tudo que eu tenho é dele, e eu preciso agradecer ao Senhor também com o que ele tem me dado. Isso não é uma obrigação. Eu não sou dizimista, porque, senão eu serei infiel e vou receber maldição. Não, eu não sou dizimista e ofertante porque eu tenho medo de receber maldição. Eu sou dizimista e ofertante porque eu amo meu Deus, porque eu sirvo meu Deus, e tudo que Ele me pede eu dou, e ainda é pouco perto do que Ele faz. Igreja,
Abram mão, cuidado com o fermento de fariseu e de saduceus. Sirvam ao Senhor, caminhem pelo caminho da honra a Deus. E que todas as suas obras, que todas as obras da Vida Nova Hortolândia não sejam palha, não sejam feno, não sejam madeira, mas sejam ouro, prata e pedras preciosas. E quando você entrar no céu, você não entra apenas com seu corpo restaurado e sem nada nas mãos, mas que você chegue cheio de galardão, porque você serviu ao Senhor com tudo que você pôde. Porque maior no reino é o que serve. Você pode ficar em pé no seu lugar, irmãos. Igreja, quando alguém pergunta qual é a característica da vida nova, pergunta para o pastor Noboyuki, para mim, como vocês gostariam de ter essa igreja? O que nós falamos sempre são duas características: uma igreja de discípulos e servos. Discípulos e servos. Feche teus olhos. Pai, tem misericórdia de nós, Senhor. Porque muitas vezes nós estamos cheios de fermento, de humanismo. Estamos cheios de religiosidade, de aparência. Mas nessa noite nós pedimos ao Senhor, Pai, nós queremos andar pelo caminho da honra, queremos servi-lo, queremos ser servos bons, fiéis, que as nossas obras, nossas ofertas sejam de ouro, prata, pedras preciosas diante do Senhor, porque nós estamos